Oi, meus amores! Como vocês estão? Espero que estejam bem. A aula de hoje está marcada no nosso cronograma no dia 4/8. Vamos dar continuidade na apostila de língua portuguesa na página 23. Vamos lá fazer as atividades? Vamos lá então, galerinha! Dando continuidade na nossa apostila de português, na página 23, conforme o nosso cronograma. Hoje nós vamos fazer a página 23, 24 e 25 da apostila de português. Vamos começar então na página 23. Antes de realizar as atividades, eu quero que vocês pensem qual é a finalidade das tirinhas, ou seja, para que elas foram produzidas. As tirinhas que a gente leu têm a finalidade de entreter, mas o tema que foi abordado com humor muitas vezes desperta a consciência de quem está lendo para os problemas do cotidiano, nesse caso específico sobre o meio ambiente. Então instiga a pessoa a pensar sobre isso, só que ele não foi feito para isso, ele foi feito para simples entretenimento. As tirinhas normalmente podem ser encontradas em jornais, revistas, gibis e na internet. Essas tirinhas foram produzidas originalmente para o público infanto-juvenil. O que quer dizer infanto-juvenil, prof? Infanto-juvenil lembra que palavras? Infanto lembra infância e juvenil lembra jovem, ou seja, adolescente. Então, esse público é um público que varia entre infância e adolescência, pois os personagens pertencem à Turma da Mônica, que é criada pelo cartunista Maurício de Souza. Mas é claro que adultos também podem gostar de gibis, de tirinhas e podem ler da mesma forma. Vamos para número 2, galerinha. Sobre as tiras lidas, assinale X nas respostas corretas. As tiras lidas em questão são essas tiras aqui, que estão localizadas na página 22 da apostila de vocês. Letra A. Para que elas foram produzidas? Opção 1. Para entreter, divertir os leitores ou para ensinar os leitores a plantar árvores? Letra B. A quem se destinam? Primeira opção, ao público infanto-juvenil ou ao público adulto. Número 3. Sobre as histórias apresentadas nas tiras, responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o tema tratado nas tiras? Letra B. Os personagens são os mesmos das 3 tiras? Letra C. Você conhece algum desses personagens? Quais? Os personagens que aparecem nessas tiras são o Cava, o Capa-Capim, o Cebolinha e 2 homens, o Chico Bento e o Zé Lelé. Você conhece algum deles? Letra D. Todas as tiras têm a mesma quantidade de quadrinhos? Letra E. Em quais tiras é possível afirmar que a história acontece no campo? E letra F. Que elementos comprovam isso? Então, para responder todas essas perguntas, vocês vão observar essas tirinhas. Ali na primeira tirinha, nós conseguimos observar que são 2 índios. Então, o índio mora no campo, né? O índio mora na floresta, o índio não mora em cidade. Na segunda, a gente não consegue observar nenhum campo nela. E na terceira opção, o Chico Bento e o Zé Lelé são personagens que vivem no campo. Além dessas características que eu acabei de falar para vocês, ali na tirinha número 1 e na tirinha número 3, nós conseguimos observar que há o desmatamento, né, por conta das árvores cortadas. E na imagem número 2, nós não observamos isso. Agora vocês vão pegar o caderno de vocês e vão responder a seguinte questão, lá no caderninho. Letra A. Que sentimentos as histórias presentes nas 3 tiras da página 22 despertaram em você?
Então, vocês vão colocar lá no caderninho de vocês qual foi o sentimento que vocês tiveram ao ler essas tirinhas. Vocês se sentiram felizes, tristes, com esperança, sem esperança? Essa resposta é pessoal e fica a critério do que vocês sentiram, tá bom? Vamos dar continuidade nas nossas atividades de compreensão da historinha. Na número 5, vocês vão reler para conseguir responder as próximas questões. Número 6. Nessa tira, há 2 personagens. Complete as frases escolhendo uma das palavras entre parênteses. Letra A. Pelo tipo do corte do cabelo, pela vestimenta e pelo vocabulário utilizado, é possível afirmar que os personagens são... Ali entre parênteses temos 3 palavras: indígenas, chineses ou japoneses. Vocês vão preencher qual que é a opção correta, pelo tipo do corte, pela vestimenta e pelo vocabulário deles. Na letra B, as palavras em parênteses são cava e capa-capim, que são os nomes dos personagens. O nome do personagem maior é... E o nome do personagem menor é... Então, ali vocês vão preencher um cava ou papa-capim. Número 7. Leia o primeiro quadrinho e responda as questões. Letra A. Para que papa-capim está apontando? Letra B. Quem chama Jaci de lua e Mboi de cobra? Letra C. Quem são os caraíbas? Letra D. Relacione os nomes que os indígenas e os caraíbas dão aos mesmos elementos. Número 8. Agora releia o segundo e o terceiro quadrinhos e faça o que se pede. Letra A. Copie as perguntas que Cava fez ao Papa Capim. Utilize o travessão para indicar o início da fala. Letra B. Copie o que Papa Capim respondeu. Lembram que a gente sempre usa o travessão para início de falas? Letra C. Em sua opinião, as árvores cortadas são um sinal de progresso? Vamos junto comigo ver um vídeo sobre o desmatamento e todo o mal que ele causa na nossa biodiversidade? As florestas cobrem hoje cerca de 30% da superfície terrestre, mas o equivalente a 50 campos de futebol desapareceram a cada minuto entre os anos 2000 e 2012, graças ao desmatamento, na maioria das vezes para aumentar a superfície de cultivo, mas a exploração de madeiros, incêndios, a pecuária em excesso e as mudanças climáticas também são responsáveis. A Bacia Amazônica é o lar da maior floresta tropical do mundo. Satélites no Brasil fazem a localização de desmatamentos ilegais e ajudaram a reduzir a prática após um recorde de 80% em 2004. Mas o problema continua. O desmatamento tem várias consequências, como a destruição das casas e o habitat da fauna, a redução da biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, o rompimento do ciclo da água e o aumento da erosão do solo. As soluções possíveis são o manejo sustentável das florestas, o replantio de árvores e a reutilização e reciclagem de produtos de madeira. Segundo a organização WWF, as florestas tropicais podem desaparecer em 100 anos no ritmo atual de desmatamento. Sem florestas, o ecossistema global poderia entrar em colapso. Letra D. Recorte do material de apoio o balão de fala. Após recortá-lo, responda a essa questão nele. O que você diria se encontrasse um cenário semelhante ao do terceiro quadrinho? A atividade está pedindo que vocês pensem se por acaso vocês encontrassem um lugar todo devastado, todo desmatado pelas pessoas, várias árvores cortadas. O que vocês falariam na hora? Número 9. Releia o diálogo entre os personagens e pinte os sinais de pontuação, conforme a legenda a seguir. Então, vocês vão pintar de amarelo o sinal indicativo de pergunta e de azul
o sinal que expressa admiração, surpresa ou espanto diante de algo. Vamos ler o texto comigo? Ei, Cava! Você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e Mumboi de cobra? E aquilo, Papa Capim? Como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Então é nesse texto que vocês vão pintar os sinais de pontuação. Então por hoje era isso. Não esqueçam de dar o like e colocar o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. Qualquer dúvida, eu tô lá no WhatsApp, é só me chamar. Um beijo e até a próxima. Tchau!